Olá, boa tarde, meus alunos e alunas do nono ano da Escola Salustiano, né? Hoje, o temazinho da nossa aula, nós iremos falar sobre Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, que foi um dos grandes presidentes do Brasil, né? Dentro da estrutura, né, do pensamento do Brasil, né? Então, assim, Getúlio Vargas ele durou aí em torno de 15 anos no comando do Brasil, e governou sob uma divisão historiográfica em três períodos, né? Que foi o governo provisório, de 1930, o governo constitucional e o governo ditatorial ou Estado Novo. Então, assim, essa divisão histórica é para atender toda a estrutura do pensamento de Getúlio Vargas dentro do contexto onde ele iria governar, né? E aí ele, com os grupos dele, né, que tinha a pretensão de assumir aí a presidência da República, né, se pensa logo aí no Estado Novo. Então, o Estado Novo, ou o Estado ou o governo provisório, que vai de 1930 a 1934, ele tinha um objetivo, que era organizar a nação visando a formar uma Assembleia Constituinte. Por quê? Porque a Assembleia Constituinte ela vai organizar uma nova Constituição para dirigir a estrutura do Brasil. E aí uma das questões é que a Constituição de 1891, né, estava vencida. Então aí Getúlio Vargas, já observando as estruturas, e o pensamento dele era outro. Mas dentro do contexto, o Estado provisório era justamente isso, criar uma Assembleia Constituinte, né, que viesse substituir a Constituição de 1891. Pois bem, né? E aí Getúlio Vargas ele tinha outras pretensões, né, para o Brasil, outros planos, ou seja, era adentrar dentro do governo brasileiro e centralizar, buscar ao seu contexto essa centralização. Já o governo constitucional, ele vai acontecer aqui de 34 a 37, né? E esse segundo pensamento da estrutura getulista ao governo, né, se inicia com a promulgação da Constituição de 34, né, uma Constituição pensada aí, já elaborada, com a questão das eleições indiretas de Getúlio Vargas, pela Assembleia Nacional Constituinte. Então aqui é a segunda fase. E aí ela, dentro do pensamento getulista, do governo constitucional, ele vai agregar alguns fatores que já observamos no pensamento dele anterior com relação ao governo provisório, que era o quê? Primeiro, centralizar o seu poder, ele enfraqueceu o legislativo, automaticamente, quando ele enfraquece o legislativo, ele agrega outras funções para o executivo, né? Ou seja, fortaleceu o executivo. Ele apoiou a questão dos interventores nos outros estados, para que pudesse também centralizar e ter o controle nos demais estados, né? Ele ampliou o amparato da burocracia, né? Mais uma vez, centralizando essa questão dos aspectos burocráticos, e criou instituições, como exemplo, o Ministério do Trabalho. Outro fator interessante do governo getulista, já na terceira fase dele, foi o que nós chamamos de governo ditatorial ou Estado Novo, né? Essa terceira fase do Estado, ela é marcada por um regime político instaurado por Getúlio em novembro de 37, que teve como o seu contexto a centralização maior ainda. Então, se ele já tinha um pensamento no provisório,
agregou algumas funções já dentro do governo constitucional. Dentro do governo ditatorial, ele massificou ou fortaleceu mais ainda essa centralização, né? E dentro dessa centralização, ele tinha que ter alguns aspectos que dinamizasse ou camuflasse essa ditadura que ele estava impondo dentro dessa centralização sobre o seu comando. Então, veja bem, uma das questões que ele utilizou, Getúlio Vargas era muito inteligente e, acima de tudo, gostava do poder. Ele gostava do poder. Então, o que foi que ele fez? Com os pensamentos das outras instituições que vinham se desenvolvendo ao longo do tempo na Europa, no advento da Revolução Industrial, que vem dando alguns contextos, por exemplo, ali na Alemanha, na França, atender essas reivindicações do trabalhador, fabris. E aí, Getúlio Vargas, ele agregou, por exemplo, a rádio, que hoje ainda é presente no nosso Brasil, que é de 7 às 8, nós temos a Hora do Brasil. Então, ele pegou a rádio, inaugurou aí a rádio A Hora do Brasil, e ele mesmo falava, ele mesmo colocaria as ideias do seu plano de governo. E isso aí ele ia trabalhando a mente, do povo brasileiro, porque uma questão interessante era a questão do rádio chegar à tua casa, Então ele utilizou o rádio. A acessibilidade do rádio foi muito importante, olha bem, a acessibilidade do rádio ela foi muito importante para a centralização do poder de Getúlio Vargas. Então ele soube utilizar aqui as mídias, e uma das mídias que era o rádio. Outra questão de uma medida que ele fez no Estado Novo, fechou o Congresso, fechou assembleias estaduais, fechou câmaras municipais, ele fechou tudo. Outra que ele teve o controle do executivo à sua mão. Então, o golpe do Estado Novo foi um golpe de fortalecimento, para que Getúlio Vargas permanecesse aí por mais uma temporada no poder. E essa centralização do poder de Getúlio Vargas, ela foi alvo de algumas reivindicações de alguns partidos, que estava com a efervescência, e questão de ideologias. E nós vamos surgir aqui a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como fundador aí o Luiz Carlos Prestes. Esse rapaz vai cutucar o sapato, vai ser uma pedrazinha pequenininha, mas dentro de um contexto extraordinário em termos de perturbar, como diz a minha avó, a questão administrativa de Getúlio Vargas. Então, é um que vai bater de frente aí às ações do governo getulista. Então, Carlos Prestes, ele vai aí adentrar desse contexto. Aí nós temos a Intentona Comunista, que foi um movimento organizado pelo Partido Comunista em 1935, na tentativa de tirar Getúlio Vargas do poder, porque estava percebendo aí a questão do autoritarismo de Getúlio Vargas. E nós temos também o Plano Collor, que foi um documento, forjado aí por parte dos nossos militares brasileiros, que tinham o intuito de fragmentar e divulgar as ações dos partidos comunistas, que estavam indo de encontro à política getulista. Então aqui vamos acabar com esse negócio aqui, os comunistas querem tomar o Brasil, querem fazer com que a nação não cresça, Então aí já foi incentivando aí a intolerância e o ódio e se propagou. Até que foi estudado, foi averiguado que aí foi só uma manobra, por parte aí da equipe do governo getulista. E em 1934, o Brasil, de 30 a 34, o Brasil economicamente ele passava por um processo de fragmentação. E esse processo de fragmentação foi em virtude da crise de 29 do café. Grandes produtores de café brasileiros estavam sufocados com crise, bancos fechando, e tudo isso afetou a economia brasileira. Então, Getúlio Vargas, de 30 a 34, também,
enfrentou uma crise imensa, e principalmente a crise econômica, né? Pela questão das exportações do café. O café estava num processo de fragilização imensa, e economicamente o Brasil perdeu muito com a questão da exportação do café. Outra coisa importante também é que as reformas sociais foram uma das propostas de Getúlio Vargas, até porque ele também vinha acompanhando os avanços na Europa, no mercado europeu, como é que funcionava com a questão das indústrias. Então, as reformas sociais elas foram importantes para, de certo modo, desenhar um pouco da política ditatorial de Getúlio Vargas. E uma das questões foi, por exemplo, criar o Ministério do Trabalho, uma das questões primeira, né? E aí essas leis trabalhistas, elas vinham fortalecer e abrilhantar a sociedade brasileira, né? Veja, por exemplo, o povo trabalhava 14 horas, então Getúlio Vargas, com a questão do Ministério do Trabalho, ele vai promover, dentro desse contexto, a licença maternidade, ele vai promover aqui o pagamento de horas extras, ele vai garantir pensões, ele vai garantir aposentadorias, ele vai garantir a limitação de jornada de trabalho que variava de 16, 14 horas, tanto para homens, mulheres e crianças. Então essas medidas foram ao mesmo tempo de encontro às necessidades da população. Aí veja bem, mas será que foi porque Getúlio Vargas quis dar? Dentro desse contexto do Brasil, meus amados e amadas alunos do nono ano, o Brasil vivia dentro de um furdúncio, como diz a minha avó de novo, de reivindicações sociais em busca de melhores condições. E foi criada a Justiça do Trabalho, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a construção de hospitais foi fundamental também, né? E para finalizarmos, né, essa questão dos avanços do processo getulista, dos três processos históricos de governo do Getúlio Vargas, dentro dessas melhorias que o povo conquistou, mas também houve o que nós chamamos de freamento, né? E um desses freamentos foi a questão do fechamento de sindicatos, foi o reconhecimento do Ministério do Trabalho, os sindicatos, eles iam passar por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, permitam, ele ia fragmentar a questão da direção, ele ia inibir a questão das manifestações, ele ia proibir, por exemplo, a questão de greve, né? Ele ia proibir, por exemplo, a propaganda política do sindicato. Então, tudo isso aqui, Getúlio Vargas promoveu esses benefícios, mas automaticamente ele retraiu, né, o que nós chamamos dos avanços, né, da camada do sindicato em relação aos trabalhadores. Então, assim, Getúlio Vargas foi um governo que possibilitou alguns avanços, algumas melhorias, mas ele agiu, como diz os historiadores, com punho de ferro, né? Então foram 15 anos de governo getulista no Brasil, né? E cada um com as suas características, né? Mas entenda que a principal característica do Estado provisório, ela foi se multiplicando e se enraizando e criando um novo desenrolar, criando uma nova características para poder, assim então, atuar no governo ditatorial ou Estado Novo.